Olá pessoal, aqui é o Leonardo e bom, vamos ao vídeo dessa semana, no qual eu vou estar falando a respeito de inspiração. Mas antes de eu começar esse vídeo, peço a você que me acompanha aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário se tiver alguma sugestão, crítica ou levantar algum ponto. Sem mais, vamos lá então ao vídeo. Bom, inspiração. Essa coisa curiosa que nos pega, né? Ela, de fato, é aquela velha questão da musa, né? Ela vem e vai quando ela assim deseja. Acaba sendo esse estado no qual a gente não tem um verdadeiro controle sobre, por mais que a gente goste de acreditar que tenha. E é uma coisa curiosa que você percebe ao falar com indivíduos criativos, pelos seus relatos, e em literatura mesmo, que essa coisa que parece que está presente o tempo todo e ao mesmo tempo escapa das nossas mãos o tempo todo. E exatamente por isso que tentar controlar isso é um grande desafio. Existem formas que você pode, de fato, através de disciplina e sendo constante nos seus atos, que você realmente consiga fluir o tempo todo, entrar com mais frequência nesse estado de fluxo, entre aspas. E assim, as ideias realmente, elas jorram, né? Porque é como se tivesse no ar essa coisa toda, né? Como se fosse essa coisa que está presente aqui, mas devido ao ruído, ao barulho externo, nós somos incapazes de acessar de forma intuitiva e espontânea, de acordo com a nossa própria vontade. E nos dias de hoje fica cada vez mais complicado encarar isso, porque existe tanto. O ruído só aumenta, né? Existe tanta facilidade em acesso a entretenimento, música, podcasts, audiobooks, tanta coisa, uma infinidade de informação que às vezes até nós nos pegamos meio que sobrecarregados por isso. Todo tipo de coisa que não necessariamente nos agrega, né? Muitas vezes acaba sendo algo detrimental para nós, é algo ruim. Não vem para nos adicionar em absolutamente nada. E é um fato meio que triste, porque você vê isso às vezes com frequência em outras pessoas, no mundo externo, né? Tem pessoas que de fato sabem meio que repetir, meio que um replay daquilo que elas consomem. E realmente não tem nada de original a respeito disso, é simplesmente realmente uma repetição infinita, né? Uma carência total de profundidade, de elaboração sobre aquilo que se vê, de se questionar de fato o porquê, de refletir sobre qualquer dada coisa, e de ter sua ótica real sobre aquela coisa, porque pouco importa, na verdade, o que acontece, mas qual a sua perspectiva original sobre aquilo, como você enxerga aquilo dado a sua experiência humana até o momento. E isso que é de valor, né? Porque não existe essa é uma coisa especialmente nos dias de com tanta tecnologia, IA e, sabe, formas criativas de gerar imagem, textos, N coisas, não existe nada novo sobre o sol, sabe, nada, absolutamente nada, tudo meio que se copia, tudo se é um Ctrl-C, Ctrl-V, literalmente. Então, entender isso é essencial. Mas, e exatamente por isso, por esse excesso de coisas que existem, é necessário que a expressão genuína possa ser realizada de uma pessoa. E o que é essa expressão genuína? É esse ato que você pega isso, mas você coloca a sua expressão de ser aquilo, a sua forma de enxergar a coisa, a sua ótica real, o seu, sabe, aquilo que faz de você você. E nisso você cria de fato algo original, porque não existe ninguém como você no mundo. E ninguém que teve as suas experiências, a sua bagagem real. E talvez, por mais simples que seja, alguém precisa daquela mensagem, seja esta qual for. E é exatamente por isso que é tão desafiador, porque existe tanto. Esse ruído nos impede de fazer isso. E todas as obrigações do dia a dia também, como você vai ter essa mente livre quando existem tantas preocupações, tanta ansiedade, tanto foco em ser cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, cada vez fazer mais. E existe essa meio que demanda real, né? Meio que mental sobre todos nós. Então fica realmente complicado. E eu vejo em mim, por exemplo, eu gosto bastante de escrever. E eu vejo assim que o momento mais criativo que eu possuo é exatamente quando eu consigo, nesses curtos períodos de tempo, me desconectar de todo o exterior. Nesse momento parece que tudo flui, como se, sabe, as coisas viessem de forma espontânea e natural. Isso é uma coisa que você vê em quem tem esse processo criativo bem completo e bem explanado, relata que para você ter essa conexão, você precisa realmente, de fato, meio que se limpar de todo o restante, né? Meio que silenciar esse ruído, que não é apenas exterior, é também interior no sentido de que você precisa, de fato, se conhecer para poder expressar algo genuinamente seu, ou seja, você não vai conseguir trazer nada original à tona se você não é capaz de olhar
para dentro de você e ver o que é você e o que não é você, para que você tenha distinção e saiba quando você está falando uma coisa, você está simplesmente sendo esse veículo de repetições de algo não necessariamente positivo, é muitas vezes negativo. E quando você traz algo que precisa ser expresso, que é intuitivo, que é bom, que é alinhado com algo maior. E esse acaba sendo um desafio, né? Porque como chegar nesse estado, né? Que é meio que um estado de fluxo, e acaba sendo de fato. Mas é um desafio, especialmente nos dias de hoje, no qual esse ruído nos impede de fazermos isso. E vai ficar cada vez mais difícil, porque cada vez mais haverá mais informação, cada vez mais haverá mais velocidade em tudo que se faz. E existe essa demanda em si cada vez mais rápido, porque a tendência das coisas é serem exponenciais, né? Não é botar o pé no freio, isso não existe no mundo real. Não tem como parar a marcha do progresso, é simplesmente daqui para frente se adaptar e usar o que está disponível ao seu favor da melhor forma possível. Talvez não tentar cair na ideia ruim de que é possível ir contra a maré inevitável do avanço, né? Que isso é meio que loucura. Ninguém nunca venceu essa batalha. Enfim, mas sobre inspiração, é essa coisa que de fato todos nós temos acesso, porque eu vejo pelo menos assim, tá no ar, sabe, essa coisa. Se você se permite, é como às vezes você está numa conversa e às vezes de forma espontânea você se vê falando coisas, quando você está realmente sendo genuíno e espontâneo, que você nunca teria pensado, mas que quando você se permite ser esse veículo e não sabe, não tem ego, tá ligado? Não tem uma essa de bater em nada, de repetir nada, que é você falando como você vê de fato as coisas, ali é realmente uma expressão genuína humana. Ali de fato acontece algo que pode vir a agregar, por maior que seja esse mar de informação, por ser algo genuinamente seu, vai encaixar, vai agregar em um certo nível para a pessoa que está ao seu lado. Isso vale para qualquer área. Não importa se é, sei lá, um vídeo do YouTube, um livro, um blog, um texto, uma mensagem qualquer. Pouco importa exatamente o veículo, mas quando é algo genuinamente seu, aquilo costuma ser capaz de tocar nas pessoas, de fato fazer com que a sua mensagem seja ouvida. E assim, não digo generalizada por todos, que isso é impossível, não tem como agradar a todo mundo, isso é algo surreal. Mas que talvez aqueles que precisam ouvir sua mensagem de fato o farão e entenderão, porque quando é algo genuíno, é difícil ver que você não seja ouvido. Quando é algo que é de fato seu, ali de fato acontece meio que uma coisa mágica no qual as pessoas entendem o significado, por mais simplório que às vezes seja. Mas a gente também vai para o segundo dilema, né? Que também não é só isso, né? Você pega, sei lá, um exemplo de Stephen King, por exemplo, que escreve livros, sabe, de forma meio que industrial, vamos colocar assim, um processo que ele tem. E aí, disciplina, né, no final do dia. Você escrever todos os dias, é você fazer aquele processo diariamente. E tem isso, tem você praticar e entrar nesse estado também, de você ter acesso a essa esse fluxo, né, que tá. Novamente, a gente volta na música, né? Você aprende a criar métodos para atrair ela e mantê-la perto de você. E assim você consegue fazer com que ela te ajude no seu trabalho, né? E nesse sentido, a gente também cai num outro aspecto da coisa, que é a evolução intelectual que precisa acompanhar o processo criativo. Por exemplo, como você vai. Um exemplo clássico, que relativamente besta, mas funciona bem. Como você vai chegar na ideia de um avião se você nunca viu um pássaro, por exemplo? Vocês veem, não tem como chegar a isso. Tipo, é meio que uma estrutura lógica. Porque no final do dia, por exemplo, se você pegar um que nunca viu nada, ele vai falar tipo, que é um pássaro de metal que voa. Porque o modelo mental dele inicial de algo que voa é de um pássaro. Ou seja, você precisa desses modelos. Que conhecimento na prática é meio que isso, né? Essa construção, essa absorção de modelos que a gente usa depois para meio que catalogar as coisas. São targets que você coloca nas coisas, depois você utiliza e de forma meio que automática você simplesmente acessa e você entende, você lê os seus arredores usando esses modelos que você cria. E assim, à medida que esses modelos ficam mais complexos, à medida que você adquire conhecimento e constrói seu arcabouço intelectual verdadeiro, mais você entende, mais intuitivo fica toda a coisa. Então, é meio que necessário também ter isso, porque assim, na ausência desses modelos, você não vai conseguir fazer nada de fato
bem elaborado. Então, não tem também como fugir de ser um indivíduo que tem inspiração sem, sem o famoso estudar, ler bastante, saber se esforçar, buscar ter fontes. Porque, assim, você também não vai conseguir criar nada novo se você não tiver os modelos adequados, se você também não tiver fontes para se modelar a partir daquilo também. E isso sempre me lembra daquele livro, Roube como um Artista, que é muito interessante, fala exatamente sobre isso, no qual você precisa ter esses, esses modelos, tomar por inspiração. E volta no ponto inicial que eu mencionei. Não é você simplesmente dar o Ctrl-C, Ctrl-V, é você entender a mensagem expressa e tentar se expressar usando os modelos já prontos. Tipo, aquilo já está ali. Apenas utilize aquela coisa. Não tente inventar roda, simplesmente use o que está pronto e a partir disso traga a sua expressão genuína de ser. Você não vai precisar inventar o processo, entende? Sei lá, o equivalente assim, não, eu quero gravar vídeos, mas aí eu vou ter que fazer um site para. Não, eu só publico e jogo no YouTube, entendeu? Ou sei lá, eu vou ter que criar um software do zero para gravar vídeos. Não, eu uso algo pronto, entende? Isso é meio ridículo, mas acaba sendo assim, entende? Não há necessidade, você simplesmente usa o que está disponível para você, ou você pega o modelo de alguém já pronto e aproveita, sabe, imita, e a partir disso você vai aprendendo a fazer da sua própria forma ao longo do tempo. E assim você, de fato, começa a entender como o processo funciona em você mesmo, e assim, cada vez mais de você é expresso, mais genuíno você se torna, mais espontâneo vem a coisa, como tudo, é mais natural, né? Porque a partir desse momento você realmente consegue falar o que você quer, você consegue fazer o que você quer, mas com a sua faceta, com a sua expressão genuína de ser. E novamente, eu colocaria assim que talvez o exemplo clássico de como ver essa inspiração como uma metáfora, a mesma questão da torneira. Todos nós somos meio que essas torneiras que recebem o tempo todo, sabe? A gente recebe essa inspiração infinita do. Bom, você pode dar nomes para isso, mas meio que a gente recebe disso, essa fonte externa. Mas, às vezes, o que nos impede de fato utilizar isso é o quão aberto esse canal é. E o quanta sujeira também tem. Um exemplo. Por isso que a torneira é tão claro para descrever isso. Porque, assim, imagina quão aberta essa torneira tá. E qual o diâmetro dessa torneira, entende? E à medida que você se conhece, mais você abre essa torneira. Maior fluxo ali sabe, de coisas originais. Então, mais. é, quanto mais você se conhece, maior esse fluxo tende a ser, maior a vazão disso. Ou seja, você vai conseguir, de fato, ao longo do tempo e à medida que você se conhece e busca se aprofundar em você mesmo, naquilo que te interessa, nas coisas que você precisa e gosta de fazer, mais puro essa, essa expressão vai vir. E aí a gente, de fato, se torna veículo disso. E quanto mais nós aceitamos o fato que nós somos meramente veículos disso que tem que fluir através de nós, simplesmente passar e não simplesmente tomar essa forma que nós queremos que seja, mas assim, algo que é o que deve ser, que é um pouco contraintuitivo, mas na minha perspectiva faz um pouco de sentido, mas natural fica tudo, né? Especialmente o processo criativo, isso em particular para o processo criativo, porque entender isso é meio que essencial para que você possa tocar nessa fonte, né? E de fato usar ela. E criar coisas interessantes que não apenas possam te agregar, mas ajudar os outros, que esse deve ser, na minha perspectiva, sempre o objetivo final, que é o mais coerente e alinhado com algo maior que nós mesmos. Mas bom, essa é a minha perspectiva sobre a inspiração. Eu agradeço a todos que viram até o momento. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe se inscreva, deixe seu like, deixe comentário se você tem alguma sugestão ou crítica. Bom, a gente se vê na próxima semana no próximo vídeo. Até!